Olá, pessoal! Tudo bem, meus queridos? Ótimo! Bom, a aula de agora é sobre carboidratos. Cara, só de ver essas delícias aí no fundo do slide já dá fome, né? Quem nunca ouviu falar, vou cortar o carboidrato da minha dieta? Né? Então, é isso aqui. Joia? Vamos lá então, meus lindinhos. Primeiro, pode ser chamado de carboidrato, glicídios ou hidratos de carbono. Tudo bem? Alguns chamam de açúcares. Beleza? Só que é o seguinte: o que eu preciso que você saiba? Nem todo carboidrato é doce. Tudo bem? Nem todo carboidrato é doce. Por isso que às vezes não é bom você chamar isso de açúcar. Tá bom? Então, o termo mais utilizado ultimamente é glicídio. Tá bom? O mais utilizado é glicídio. Bom, são formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? A fórmula geral, por isso que é hidrato de carbono, né? Ó, hidrato, deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó, hidrato de carbono. Beleza? Aí você tem um número X aí de carbonos, um número X, aí vai variar de números. Tudo bem? Tudo bem? Então você pode representar nessas duas formas aqui. São essas duas formas que podem ser representadas. Ó, deixa eu pintar isso aqui para vocês, ó. Que são essas duas formas que podem ser representadas para os carboidratos. Tá? Existem algumas outras menos usuais, não sei como é que às vezes vocês podem ver lá na química, mas essas aqui para nós são as mais comuns. Tá? Na verdade, pessoal, quase tudo que você vai comer tem carboidrato. Joia? Não é só o açúcar, como você está vendo ali na imagem. Não é só o açúcar que está aqui em cima. Tudo bem? O pãozinho é açúcar. I like this. Batata frita, não é? Tudo isso é carboidrato. Aí é o seguinte, tem pessoas que querem cortar o carboidrato totalmente da alimentação. Isso não é ideal. Primeira coisa, não sou nutricionista, mas procure um nutricionista, tá? É o seguinte, ele é a fonte primária de energia. O ideal é você não tirar todo o carboidrato, porque o sistema nervoso ele trabalha com glicose apenas, tudo bem? Então, o sistema nervoso ele é chatinho para isso. Então, você tem que ter pelo menos uma fonte de carboidrato. Ele pode funcionar, então ele é a fonte primária de energia. Vamos pensar assim. Qual é a sequência de fonte de energia? Primeiro, carboidrato, depois lipídios e depois proteínas. Tudo bem? Então, por exemplo, se você vai numa academia e você quer fazer um treino para ganhar massa muscular, não é? Você não quer perder nada. Então, para você ter energia para fazer aquele exercício, você tem que ter um pouco de carboidrato. Tá bom? Então, essa é a ideia. Agora, se você chegar lá na academia e fazer já todo o aeróbico de cara, e depois você vai fazer força, você não vai ter força para fazer exercício. Beleza? Tranquilo? O ideal é depois você fazer, porque assim, a conversão do carboidrato acaba sendo do lipídio acaba sendo um pouco mais lenta. Tá bom? Participa, mas claro, tem o profissional para isso, que é o profissional da nutrição e o educador físico. Eles são os caras para te falar sobre isso. Tudo bem? Eu só dei de acordo com o que eu tenho nos meus livros de fisiologia humana, tá bom? Então tá. Participam também da arquitetura corporal, ou seja, vai fazer parte da estrutura corporal e participa de estruturas como DNA, RNA e ATP. Tudo bem? Joia? E aqui, como a celulose da parede celular e a quitina do exoesqueleto dos artrópodes. Tudo bem? Então, agora, eles são classificados em 3 grupos principais: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Existem também os oligosacarídeos, que podem entrar nisso. Mas aqui nós vamos trabalhar nesses 3 pontos apenas. Tudo bem? Então, ó, monossacarídeos são os glicídios mais simples e eles apresentam entre 3 a 7 carbonos. Eles são chamados carinhosamente de ósis. Por quê? Nós temos, de acordo com o número de carbonos, nós temos as trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Joia? Então, por exemplo, a triose, ela tem 3 carbonos aqui, ó.
Então, essa é uma das fórmulas das trioses. Ó. C3. Então, como você viu lá na outra fórmula, o H é 2. Então, C3, H6, é vezes 2 aqui, né? H6O3. Tudo bem? Aí nós temos a tetrose, vai ser C4H8O4. As pentoses, opa. Triose tem uma que é bem importante, que é o gliceraldeído 3-fosfato, que é o primeiro açúcar que se forma na fotossíntese. Isso vocês veem na aula de metabolismo depois, tudo bem? E a pentose? Cara, as pentoses, elas têm 5 carbonos, tudo bem? E essas pentoses, as mais importantes são essas duas aqui, ó. A ribose e a desoxirribose. A ribose, ela é a pentose do RNA, que é o ácido nucleico. A desoxirribose é a pentose do DNA, ácido desoxirribonucleico. Perfeito? Qual que é a diferença dos dois? A diferença dos dois está na falta de um oxigênio aqui, ó. Então, quando ela perde um oxigênio, ou seja, perdeu o oxigênio. Perfeito? Tranquilo? Então, essas são as duas principais pentoses. E aí vem as campeãs de aparecer em prova, que são as hexoses, que tem 6 carbonos. No caso aqui, nós temos a glicose, nós temos a galactose e nós temos a frutose. A frutose, ela não forma um anel com 6 carbonos, ela forma um anel com 5 carbonos e um carbono dela fica aqui, ó. Perfeito? Então, fica, ó, deixa eu pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos aqui. Beleza? E 6 carbonos aqui, ó. Tudo bem? Ó, deixa eu contar de novo com vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu contei na ordem inversa. Esse aqui é o carbono 1 e esse aqui é o carbono 2. Aí 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? Tranquilo então? Aí, lindezas. Então essas são os principais monossacarídeos. Tudo bem? Aí vem um próximo grupo, que são os disacarídeos, que são formados pela união de 2 monossacarídeos através de ligações chamadas de ligações glicosídicas. Por que eu coloquei a cana-de-açúcar aí? Porque um dos principais disacarídeos é a sacarose, que vai ser responsável pelo açúcar nosso. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro que nós temos aqui, olha só. Nós temos o primeiro disacarídeo, vai ser a maltose. Tudo bem? A maltose, ela é formada pela união de 2 glicoses. A ligação glicosídica, ela é uma ligação de desidratação, porque ocorre a perda de uma molécula de água. Perfeito? Para formar, então, a maltose. Então, ó, glicose mais glicose igual a maltose. Lembrando que a ligação entre elas aqui é a ligação entre o carbono 1 e o carbono 4 da glicose subsequente. Na glicose, o carbono 1 é esse daqui. E o carbono 4, ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o carbono 4. Então, é uma ligação entre o carbono 1 e o carbono 4. Perfeito? Carbono 1 e o carbono 4. Aí nós temos a bendita sacarose, que cai muito, tudo bem? Cai muito. A sacarose, ela vai ser formada por uma glicose e uma frutose. Então, ó, glicose, ó o meu doguinho fazendo um estrago aí fora, para acabar com a minha aula. Ó, aí nós temos aqui a glicose e a frutose, na ligação glicosídica. Só que a ligação aqui não vai ser 1,4. A ligação aqui é 1,2, porque lembra que eu falei que aqui é o carbono 1 e aqui é o carbono 2 da frutose. Tudo bem? Então, a ligação glicosídica da sacarose é a ligação 1, 2. Lembrando, beleza, que a sacarose é o principal açúcar em transporte na planta. Tudo bem? Pensa no cachorro bravo. Vamos lá. Lactose. Esse tem cara de cair na prova do Enem. Por que, William? Não sei. Eu acho.
tá bom? A lactose, ela é formada pela glicose mais a galactose. Por que eu acho? Porque hoje se fala muito da intolerância à lactose. Hoje muita gente se preocupa em fazer alimentos sem lactose, sem glúten, não é? É porque as pessoas que são intolerantes à lactose, elas produzem uma quantidade reduzida de lactase, que é a enzima que degrada a lactose e que vai causar todos aqueles transtornos de quem tem a intolerância. Tudo bem? Então é por isso que eu acho que pode ser cobrado na prova. Então, a glicose e a galactose formam a lactose. Então, quais são os três principais disacarídeos mesmo? Maltose, glicose mais glicose. Sacarose, glicose mais frutose. E lactose é a glicose mais galactose, que é o açúcar típico do leite, tá bom? Polissacarídeos. Polissacarídeos. Esses caras são formados por centenas ou milhares de monossacarídeos interligados, tá bom? Centenas ou milhares de monossacarídeos interligados. Os polissacarídeos, eles são insolúveis, beleza? Eles são insolúveis. Por isso, eles conseguem ter uma função estrutural e de armazenamento. Para pensar um pouquinho. Situação boa. O exoesqueleto da barata é feito de quê? Polissacarídeo. Imagina se vem uma barata voando e você pega um balde d'água e joga nela. Aquela ordinária, ela só dissolve. Ela só morre. Perfeito? Esse seria um lado bom. Mas para pensar, essa floresta que está ao fundo aí do slide. Se chovesse, ela ia dissolver. Não é? Então, é por isso que os polissacarídeos são insolúveis. Eles têm essa função de estrutura e de armazenamento porque eles são insolúveis. Tudo bem? Bom, os principais polissacarídeos. Primeiro, o amido. Tudo bem? O amido é o polissacarídeo de reservas de plantas e algumas algas. As algas podem ter outros polissacarídeos como a crisolamina, a crisolaminarina, a laminarina, amido das florídeas, tudo bem? Então tem outros polissacarídeos de reserva. Aqui plantas e algumas algas, então tem o amido, tá? Esse cara, ele é formado ele é um polímero. O que é polímero mesmo? Poli, muitos, meros, partes. Então, ele é um polímero de alfa-glicose. Qual que é a diferença entre alfa-glicose e beta-glicose? A alfa-glicose, ela tem a hidroxila. A alfa-glicose, a hidroxila, no mesmo alinhamento dessa hidroxila aqui. OH para baixo, OH para baixo. Na beta-glicose, ela é ao contrário. Perfeito? Ela é ao contrário. Tudo bem? Agora, nós temos o seguinte. Então, ele é um polímero, vai tendo uma ligação aqui, ó, ligação 1,4. Perfeito? Só que o amido, presta atenção no que o tiozinho vai dizer agora. O amido, ele apresenta duas porções. Uma porção chamada amilose, que é uma molécula linear, porque tem ligações 1,4. E nós temos a amilopectina, que são partes ramificadas. Então, a molécula de glicose não é completamente, de amido não é completamente linear, beleza? Então, você tem a amilose, que é linear, que é essa daqui, que tem só ligação 1,4. E aqui você tem a ligação da amilopectina, que é a ligação 1,6. Então, ó, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, por exemplo, a ligação com o amido vai ser aqui, ó, 1, 6, vai estar ligado aqui. E é isso que promove essa ramificação da amilopectina. Nos diferentes vegetais, a proporção de amilose e amilopectina, elas variam. Tá? Então, tem algumas que têm aí proporções, por exemplo, de amilose em 30% e amilopectina em 70%. Então, vai variar muito de planta para planta. Beleza? O glicogênio. Tudo bem?
O glicogênio é um polissacarídeo de reserva de animais, fungos e algumas bactérias. Tudo bem? Então, lembrem-se, primeiro, olha só, os fungos, eles são mais parecidos com animais do que com os vegetais. Isso tem que ficar claro. A reserva dele é igual ao do animal, é do glicogênio. Qual que é a reserva do vegetal? Amido. Tudo bem? Tranquilo? Nos animais, ele vai ficar armazenado onde? No fígado, beleza? Ele fica armazenado no fígado e na musculatura esquelética. Tudo bem? Fica armazenado na musculatura. Nos animais, fígado e musculatura. Nos fungos, ele fica como grânulos soltos ali no citoplasma. E nas bactérias também, grânulos no citoplasma. Tudo bem? Aqui, ele é um polímero também de alfa-glicose e ele é muito ramificado porque ele apresenta ligações 1,4, 1,6, igual à porção amilo-pectina do amido. Então, ele é altamente ramificado. Tudo bem? Então, o glicogênio, ele é um polissacarídeo de reserva. Por favor, não confundir glicogênio com amido. Por favor, ó, reserva em animais, reserva em fungos e reserva de algumas bactérias. Algumas, pelo amor de Deus, não são todas. Tá? Algumas bactérias. Perfeito? Bom, aí nós temos, para finalizar, a celulose. Essa aqui é uma figura, inclusive, de um trabalho do meu doutorado, isso aqui, da qualificação do doutorado, essa figura aqui. Cada uma dessa aqui é uma célula, perfeito? E cada célula dessa daqui, ela tem uma parede celular. E a parede celular dos vegetais, ela é uma parede celular de celulose. Perfeito? É uma parede celular de celulose. Então, essas células que vocês estão vendo aqui, elas têm parede celular com celulose. Essa outra aqui, ela já está com lignina, porque isso aqui é o xilema. Tá? Mas isso fica para a aula de botânica. Eu só coloquei para mostrar que tem a foto, que tem a parede celular. Tudo bem? Aqui, a parede celular, tudo bem? A parede celular aqui, ela é formada por polímero de beta-glicose. Tudo bem? Beta-glicose. É o único que é formado por beta-glicose. Todos os outros é por alfa-glicose. Tudo bem? Elas são indigestas, ou seja, a gente não consegue digeri-la, mas ela é importante para a alimentação. A gente fala, tem que comer fibra. Por quê? Ela atrai água para o intestino e vai facilitar o funcionamento do intestino. Tudo bem? E eles são moléculas lineares, então, tá? E as moléculas de hidrogênio, as moléculas de glicose, elas são unidas através de pontos de hidrogênio, tá? Entre essas duas cadeias, formando uma estrutura mais rígida. Perfeito? Tranquilo, então? Assim, então, nós vimos lá então a glicose. Agora, esse cara aqui sempre cai. Nós vimos lá Meu cachorro está latindo e ele me desconcentrou. Nós acabamos de ver a celulose, que é estrutural. O outro que é estrutural é a quitina. Tudo bem? A quitina, como a imagem está mostrando aí abaixo, ela faz parte do exoesqueleto dos artrópodes e também vai fazer parte da parede celular dos fungos. Então, ó, presta atenção. Fungos têm parede celular de quitina e quitina é encontrada em animais. Reserva de glicogênio igual aos animais. E os fungos são heterótrofos, igual aos animais. Perfeito? Igual aos animais. Então, ele faz parte do exoesqueleto, tudo bem? Como nós podemos ver aqui, no caso aqui está trocando o exoesqueleto, tá? Podem ser utilizados para fazer linhas cirúrgicas, que depois ela se decompõe após o fechamento da ferida, tá? E o polissacarídeo aqui, ele é um polissacarídeo nitrogenado. Por quê? O monômero da quitina é a N-acetilglucosamina, que é um componente nitrogenado. Então, a quitina é um polissacarídeo nitrogenado. Perfeito? Então, ó, resumindo. Polissacarídeo de reserva, amido
e glicogênio. Polissacarídeo estrutural, quitina e celulose. São basicamente insolúveis, são polímeros, tudo bem? Isso cai muito em prova. Então, assim, nós fechamos os carboidratos, tá bom? Um grande beijo, um abraço e até mais.